Brasil ratificou o Acordo de Paris, que prevê a redução da emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e de 43% até 2030. Com a decisão, o país se compromete com uma série de ações para que as metas sejam cumpridas. E o setor agropecuário tem papel importante para que o Brasil consiga alcançar a meta. E para explicar melhor os pontos do acordo, eu recebo o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Nelson, agora vamos começar explicando o que é esse Acordo de Paris. Bom, o Acordo de Paris é uma extensão do famoso Protocolo de Quioto. É um acordo global para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, carbono, metano, nitratos, nitritos, gases derivados do nitrogênio, que são muito comuns e muito utilizados e derivados da atividade agropecuária e que afetam a camada de carbono, criando um efeito conhecido, já bem conhecido aí pela população, que chama o efeito estufa e que causa aumento da temperatura média da Terra e efeitos indiretos, como aumento das chuvas ou diminuição das chuvas, efeitos bem localizados, mas que afetam a agricultura, né? Então, a agricultura, como principal ator e vítima, né, dos efeitos da mudança climática, ela é um dos atores principais e um dos maiores impactados nesse acordo. Porque a extensão deste protocolo de Quioto, que terminou em 2015, ela está sendo prevista para 2020 e 2030. Esse acordo ainda não chegou na quantidade de emissões que cada país vai contribuir, né? Ou vai diminuir, né, no caso. Ele funciona da seguinte maneira: ao contrário do protocolo de Quioto, em que você tinha países anexo 1, que são os países desenvolvidos, apoiando os países em desenvolvimento, agora cada país dá a sua contribuição, que são conhecidas como NDCs, Contribuições Nacionalmente Determinadas. O país diz o que vai emitir, todos os países somam aquela quantidade de carbono emitido e se fazem cenários para saber daqui a 100 anos quanto essa temperatura vai aumentar. E este protocolo prevê que a gente aumente no máximo 2 graus nesses 100 anos, né, até 2100. E que isso, muito provavelmente, o ideal mesmo é que isso chegue só até 1,5 grau. Nesse contexto, a agropecuária brasileira ela tem um papel muito importante. Porque a agropecuária brasileira é quem funciona como captador de carbono, ou sequestrador de carbono, como estoque de carbono, com as tecnologias que já são amplamente divulgadas e incentivadas, como as tecnologias previstas no programa ABC, aumento do uso do plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, o tratamento de resíduos animais. Todos esses já fazem parte do dia a dia do proprietário rural. Então, a assinatura desse acordo do país ainda não prevê as metas, apesar do Brasil já ter colocado suas metas voluntárias, como você falou, da redução de 37% até 2025 e 43% até 2030, mas muito dessa responsabilidade cairá sobre o produtor rural. Agora, o Brasil tem condições de alcançar essa meta, tendo toda essa tecnologia já em mãos? Condições tem, mas a gente precisa observar alguns itens, né, algumas necessidades para que a gente alcance essa meta. Primeiro, a questão do Código Florestal. Se a gente está baseando as nossas metas na recuperação de matas nativas, se a gente está recuperando em APP, reserva legal e outras medidas voluntárias, unidades de conservação, todas aquelas medidas voluntárias de estoque e sequestro de carbono, que os instrumentos do Código Florestal sejam rapidamente implementados, como a validação do CAR, como os PRAs, né? Isso tem que ser rapidamente definido. A gente precisa que haja incentivos fiscais, financeiros, incentivos de extensão, tecnologia implantada no campo, para que a gente incentive o produtor a adotar essas tecnologias, e a gente precisa de uma métrica que responda a isso, né? Então, hoje, uma das grandes críticas que a CNA tem a essa valoração do que o Brasil emite é a métrica utilizada
para medir essas emissões, que para alguns países ela é muito mais favorável, para a agricultura não tão favorável. Então, esses 3 itens eles são muito necessários para que a gente consiga atingir essa meta. A ideia é que a gente transforme este desafio em vantagem competitiva para o Brasil. Tecnologia, competência nós temos para desenvolver e ser preponderante ou responder a esse chamamento de diminuição das emissões. Falta que a gente, que a gente trabalhe junto para que a gente atinja as metas mais rapidamente e mais efetivamente. Agora, a recuperação de passivos ambientais é importante para o cumprimento dessa meta? Sim, os passivos ambientais, eles não são apenas necessários para o cumprimento da meta, mas é uma obrigação legal. Agora, falta que o Estado julgue e validem os CARs para a gente saber o real passivo ambiental da atividade rural brasileira para que se aplique as ações necessárias para essa recuperação. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.